Ser antes de ter. O que vamos alcançar depende de pequenos, grandes hábitos, de rotinas, de disciplina. Neste episódio vou falar sobre hábitos que todas as pessoas extremamente bem-sucedidas partilham. Hello! Mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando estão a ouvir aqui este episódio número 66. E espero que estejam aí ligados nas novidades que estão a acontecer, novidades que eu estou a partilhar. Partilho essencialmente e em primeira mão sempre através da minha newsletter, por isso quem ainda não recebe a minha newsletter, não tem a subscrição feita, eu vou esperar aqui uns segundinhos para que vocês vão fazer. Então é só ir abrir aí a página do Google ou do browser que vocês utilizam na realidade e põe www.andrearocha.pt, ok? Tá? E depois tem aí um cabeçalhozinho por baixo da minha foto, não é? Em que vocês deixam o primeiro e último nome e o vosso e-mail preferencial para receber todas as novidades exclusivas, conteúdos exclusivos, receber notícias em primeira mão. É tudo, é uma lista VIP, como eu digo. A minha não é apenas uma base de dados, uma base de e-mails, é sim uma lista VIP. É assim que eu vejo e é para isso que eu trabalho, para transformar esta lista numa lista VIP em que as pessoas têm acesso de alguma forma privilegiada. Bom, e sem mais demoras, por isso quem quer saber de novidades é lá, por isso vão acompanhando aí as novidades que temos aqui para o mês de outubro e para os próximos meses, vem aí muita novidade. E hoje vou falar aqui então sobre hábitos de pessoas extremamente bem-sucedidas e quais são esses hábitos, não é? E eu falo aqui no início, no preview do podcast, do ser antes de ter. Isto é uma coisa que antes me fazia confusão. Eu na realidade eu até li isto e ouvi isto muitas vezes e não entendia. E só passava muito tempo de ouvir e só depois de começar se calhar a sentir e a perceber, a interiorizar, é que realmente isto começou a fazer sentido para mim. O ser antes do ter. Ou seja, nós temos, não é? Eu quando eu tiver muito dinheiro, quando eu for muito bem sucedida vou passar a fazer isso. Não! Está errado, está tudo errado, gente. É ao contrário. Primeiro constrói-se a pessoa, o ser, a personalidade, cresce e depois sim é que vem o sucesso, o dinheiro, a prosperidade, o que seja. O que desejamos, o que almejamos. E então é sobre isso que eu vou falar. Isto vai ser aqui, meu Deus, um episódio enorme. Vai ser um episódio aqui, bíblia de hábitos de pessoas extremamente bem-sucedidas. Eu de vez em quando faço assim, por ter assim um episódio maior, porque às vezes também me pedem, então este foi mesmo dedicado às pessoas que gostam de ouvir episódios maiores. Quem não gosta de ouvir assim muito tempo, pronto, faz pausa e retoma no dia a seguir. Mas também, calma lá, que isto também não é aqui ler os Lusíadas, tá? É só coisas bem simples que eu acho que são cativantes e importantes refletirmos e passarmos a incluir no nosso dia-a-dia. Bom, então vamos deixar aqui palavreados, não é? E vamos começar. E eu começo aqui logo com uma coisa que eu já faço há muito tempo e eu recomendo sempre isto a pessoas que me pedem conselhos nisto, não é? De como me desenvolver, como fazer mais, como ser mais produtiva, como conquistar mais. E um deles é planear o dia na noite anterior, ok? Eu falo sempre disto: planear o dia, planear a semana, planear o mês, planear o ano, planear os 5 anos, 10 anos, whatever, tá? Mas vamos aqui falar mais num plano mais micro. Então, planear sempre o dia na noite anterior. E isto é muito importante, não é? Eu planeio sempre a minha semana na semana anterior e depois isto vai depois para os dias, não é? Planear o dia, olhar para aquilo que está planeado. Muitas vezes já está planeado, não é? Porque eu já planeei na semana anterior os dias, então no dia anterior eu já vou a ver o que é que eu tenho que fazer no dia a seguir. E a minha cabeça já está, o meu subconsciente já está a trabalhar nisso, não é? Eu só chego lá no outro dia, é só executar. Isso é um dos benefícios. Um dos hábitos que nos torna mais eficientes é esse, é planear os dias na noite anterior, de tudo, compromissos pessoais, profissionais, o que for que vai acontecer naquele dia de importante. Depois, isto pode ser aplicado a tudo, desde tarefas diárias, em casa, no dia de trabalho, objetivos de longo prazo,
Pessoas bem-sucedidas começam sempre o seu dia a trabalhar na sua to-do list ou na sua success list. Eu gosto mais de dizer assim. Depois temos também saber que muitas vezes temos que revelar os nossos objetivos, não é? A nossa lista to-do deve ser sempre o espelho dos nossos objetivos a curto e longo prazo. Ao trabalhar nestes objetivos todos os dias, inevitavelmente nós vamos alcançá-los, mais cedo ou mais tarde. Normalmente tendo para que seja mais cedo, não é? Depois, se não, passamos uma vida sem concretizar nada. Rotinas são mais importantes que a motivação, por isso esta disciplina nos planeamos todos os dias é muito importante. Motivation is what you get started, habit is what keeps you going, ok? Então, se nós queremos continuar a avançar, é o hábito que nos vai fazer lá chegar. O primeiro passo para criar uma rotina bem-sucedida é estabelecer metas, não é? Pensar sobre o que queremos atingir na vida, tanto pessoal como profissionalmente, e criar objetivos. Escrever os nossos objetivos e colocar num lugar onde nós possamos vê-los constantemente, seja isso o desktop, o computador, o vision board, uma app de objetivos, whatever. Isto é algo que consta no meu planner para empresários, no Speed Up. Para quem se pergunta se está à venda, assim, o Speed Up está à venda, podem comprá-lo no meu website, é só ir lá, andrearrocha.pt, onde vocês foram há pouco para se inscrever na newsletter, e tem lá a loja, e na loja vocês vão encontrar lá a página para venda do planner. O planner é enviado no prazo máximo de 48 horas úteis, sendo que normalmente nem chega às 24 horas úteis para termos de expedição. Eu sou aquilo que eu não é, como é que é? Walk the talk, eu sou aquilo que eu falo, não é? E então eu falo sobre processos eficientes, sobre ser eficiente, ser produtiva, então tem mais é que ser assim. Depois, fazer a lista to-do, não é? Nós definimos objetivos, escrevemos no papel, tudo o que temos que fazer para o dia que se avizinha. Nós devemos sempre fazê-lo à noite, a sério, antes do dia começar, mas em raras vezes vamos pensar assim: se não for possível fazer à noite, fazer na manhã seguinte. Esta a lista que nos vai guiar ao longo do dia é isto que vai fazer com que nós também possamos depois priorizar tarefas. E como é que nós priorizamos tarefas? Aplicando, por exemplo, a regra de Pareto. Eu tenho aqui um episódio só dedicado a esta regra, só dedicado ao princípio de Pareto. É o episódio número 4, ok? Bem lá atrás, princípio de Pareto. Se não tiveres, se, por exemplo, se tens 10 itens na tua lista, né, vai haver sempre um 20%, que é onde estarão o maior dos teus resultados. Então é nesses que deves trabalhar. Depois, tarefas mais importantes são aquelas que te aproximarão dos teus objetivos. Muitas vezes negligenciamos isto, vamos às tarefas mais fáceis, que na maior parte das vezes na realidade não são as mais importantes. Outra forma de priorizar é olhar para a lista e responder à questão: se eu tivesse que estar fora durante um mês, ok, eu saí daqui agora, tá? E só voltar daqui para um mês. O que realmente é importante? O que é que eu tenho que fazer agora para garantir que os meus objetivos continuam a caminhar? Ou as coisas continuam a caminhar no sentido que eu vou atingir os meus objetivos. É assim. Depois, trata das tuas listas, então, por ordem de importância, e isto é que vai fazer com que tenhas grandes avanços no longo prazo. Outro ponto aqui de hábito de pessoas extremamente bem-sucedidas é criar uma rotina matinal. E não pode ser uma rotina matinal qualquer, né? Mas já vamos ver isso. A forma como começamos o dia tem uma enorme influência como ele se vai desenrolar. E apesar das rotinas matinais de pessoas bem-sucedidas variarem, é importante é que tu desenvolves uma que funcione para ti, para os teus objetivos, mas também há muita coisa aqui em comum entre essas rotinas matinais de pessoas bem-sucedidas que eu vou falar. Mas o que eu vejo muitas vezes, que falava muito com colegas e com pessoas, é pessoas que desligam o alarme ou põem o alarme para o despertador, não é, para a última da hora, e depois acordam só com o tempo para simplesmente tomar banho, vestir-se, não é, arranjar-se, comer algo, sair a correr, e faz isto tudo em aspas, e não tem ali um tempo de manhã
para trabalhar em si nos seus objetivos, não é? Então eu recomendo isto, acordar sempre um tempo suficientemente cedo para que consiga incluir aqui atividades de valor no seu dia. Outro hábito que eu bato muito é o acordar cedo. As horas mais produtivas são as da manhã e ninguém me venha dizer o contrário, porque são. Se alguém diz isto que não, é porque simplesmente não se está a deitar às horas que devia. E está muitos estudos e estudos sobre o nosso corpo e ritmo circadiano e tudo mais que vai corroborar aquilo que eu digo, tá? E por isso é que nós todos sofremos de jet lag, não há ninguém que não sofra quando muda para outro sítio. E está tudo relacionado, por isso as horas mais produtivas, de maior produção são durante a manhã. Por isso acordar cedo faz com que nós também já andamos à frente de todos os outros, não é? Da manada. Por norma, quem acorda mais cedo também tem mais tempo para fazer essas outras atividades de valor, não é? Que não é simplesmente vestir-se, arranjar, comer qualquer coisa, pegar em qualquer coisa para comer e sair. Mas tem tempo para praticar exercício, para tomar um pequeno almoço saudável, nutritivo, para evitar as horas de ponta no trânsito e por isso que poupam tempo que podem alocar noutras tarefas. E caso disso, são pessoas como Tim Cook, Benjamin Franklin, Michelle Obama, Oprah Winfrey, que têm em comum este facto de todos acordarem antes das 5 da manhã, na realidade. E muitos outros até. Depois, meditar. Meditar, isto pode parecer clichê. Eu sou daquelas pessoas até que tenho assim alguma reticência relativamente a isso. Mas a verdade é que se funciona, há provas que funciona, então nós não devemos negá-lo, não é? Para não ser para todos, mas porque não experimentar. A meditação permite ao nosso corpo relaxar, a mente acalmar, um momento tranquilo acaba por pensar com mais clareza, tomar melhores decisões, que é muito importante em negócios, não é? É isso que um gestor tem que fazer a todo tempo, é tomar decisões. Do que o momento, não é, que está transtornada, que está estressada, que não tem clareza. Meditar facilita também um processo criativo, que também é sempre importante, e também realçar aqui que a meditação pode ser feita em qualquer altura do dia, mas tem um particular benefício quando é colocada logo na parte da manhã, quando é feita logo na manhã e colocado no caminho certo para estar focado e preparar-se para o sucesso do dia e de sempre. Depois alimentar o nosso corpo, todos nós sabemos a importância do nosso pequeno almoço, como a primeira refeição do dia. Não tem que ser um grande pequeno almoço, mas tem que ser nutritivo, tem que ter coisas que realmente façam bem para o nosso corpo, que nos deem energia, aí umas proteínas, umas frutas, né? É também um conselho beber um copo de água logo pela manhã, pois isso vai melhorar as funções do nosso cérebro, nossos níveis de energia e nosso corpo funcionar de uma outra forma. E eu por acaso tenho o hábito de beber um copo de água com limão. Depois, alimentar a nossa mente. Empreendedores bem-sucedidos têm em ler um hábito. Alimentar a mente pode também ser através de outros conteúdos, como o Business After Hours, não é? Vocês podem ouvir logo de manhã, não é? Que isso até fica ali logo melhor na cabeça. Sai à quinta às 6 da tarde, podem ouvir logo à sexta, logo de manhãzinha. Depois da meditação. Ajuda a estabelecer o tom para o que seguirá no dia e ficam logo ali, como é que eu ia dizer, não é? Direcionados para um determinado tema que eu trago aqui, por exemplo. Depois, incluir tempo para a família, mesmo que possa não tenhamos, porque é verdade, a vida de hoje em dia é mesmo que é, nós temos muitos objetivos, e pode não ser muito tempo, mas mais do que muito, o que interessa é estar presente, é que seja significativo, é que efetivamente signifique isso, presença, estar com as pessoas, não só na mesma divisão, mas fazer algo em conjunto. Pode ser praticar exercício, pode ser tomar um pequeno almoço, pode fazer qualquer coisa juntos, não é? Estar um bocadinho com os nossos filhos, realmente a brincar com eles, a apreciá-los, porque o tempo não volta atrás. Depois, outra coisa muito importante, outro hábito muito importante, reger-nos por bons valores. Empresários bem-sucedidos regem-se por um núcleo de valores que engloba ter uma atitude positiva, priorizar o bem-estar e assumir responsabilidade pelo seu próprio destino. Estas pessoas, sobretudo, valorizam liberdade, paz de espírito, boas relações e realização pessoal. Então, uma das formas de nós procurarmos
bons valores, não é? Ou alguns bons valores é praticar a gratidão. Pessoas bem-sucedidas não esperam que a vida lhes vá oferecer sucesso, que lhes vá dar aquela promoção que elas querem. Elas, pelo contrário, definem planos e trabalham para tal, enquanto se sentem gratas por cada oportunidade recebida e desafio que experienciaram. É algo que pode ser cultivado diariamente através de um mero ato. Por exemplo, nós escrevermos 3 coisas pela qual estamos gratos naquele dia. E o pensamento também positivo está ligado ao sentimento de gratidão. Olharmos para o lado positivo das coisas, em menos de lamentarmos e dizermos que somos coitadinhos, começamos a cultivar a gratidão naturalmente. 2, partilha. Partilhar aqui os conhecimentos, experiência, é isso que eu faço aqui no Business After Hours. Ajudar os outros a atingir as suas metas e os seus sonhos, que é isso mesmo que eu pretendo com este podcast e tudo que eu faço, é as pessoas atingirem os seus sonhos. A vitória na vida não é uma competição, não andamos aqui a lutar uns com os outros, mas ajudarmos uns aos outros e tentarmos aqui todos ser melhores sucedidos, não é? E promovermos aqui um bem-estar geral para os outros, para nós e para os outros. Depois, uma coisa muito importante para pessoas extremamente bem-sucedidas fazer uma boa gestão do tempo, não é? A gestão do tempo é fulcral para empresárias, para toda a gente, mas empresárias o tempo parece que não é que é sugado, é isso mesmo, e nós temos que então colocar no nosso tempo coisas boas, por assim dizer, não é? Tempo bom de coisas boas que temos que fazer. E isso começa por nós identificarmos as nossas prioridades, focarmos nelas, definir as prioridades e protegê-las, não deixar que venham outras tarefas, distrações, pessoas e que passem por cima daquilo que nós tínhamos definido como uma prioridade. E isso vai requerer que muitas vezes nós digamos não. Isto também foi uma das coisas que eu aprendi muito nos últimos anos, que eu também, era aquelas coisas que eu ouvia em palestra, ouvia em pessoas, ouvia pessoas a falar, eu lia em livros, mas na realidade isto só começou a fazer sentido depois de ouvir há 1000 vez. E muitas pessoas às vezes dizem, mas já ouvi isso não sei quantas vezes, né? Ela vai falar mesmo o que todos falam. Pois, mas se calhar ainda não deu o clique, não é? Porque senão já estávamos noutro estado. E isto é uma das coisas que para mim também demorou a dar o clique, posso dizer. Ou, não é que eu não entendesse, não é? A gente entende. É fácil dizer, olha, tens que dizer mais vezes não. Agora depois, para aplicar isso na prática, é que não é a mesma coisa. E eu passei a fazer muito mais isso. Bom, depois, completar as tarefas mais importantes primeiro. Isto também é importante para então conseguirmos gerar melhor o tempo. Desconstruir tarefas complexas em processos mais simples e organizá-los por ordem sequencial e que começar aquilo que é mais importante. Isso é muito importante. Importante, gostaram? Depois, não fazer multitasking. Um dia ocupado ou preenchido e um dia bem sucedido são coisas muito diferentes. Multitasking, já falei aqui, diminui a nossa produtividade, está estudado, experienciado, não traz mais valias, a nossa atenção está dividida, então a qualidade daquilo que estamos a fazer é menor em cada uma das coisas, tá? Pronto, ficou? Depois, 4, eliminar as distrações, remover as distrações desnecessárias. Aquelas pessoas, eu não sei, isto é uma coisa que eu uso o Instagram para efeitos profissionais, para trabalhar, e ainda assim eu consigo passar lá muito menos tempo do que algumas pessoas. Eu não percebo. Há pessoas que, não sei, parece que estão ligadas, sabem aquelas que estão ligadas à máquina quando a pessoa tem que estar lá para sobreviver. Há pessoas que parece que é assim com o Instagram e se estão lá não estão a fazer outra coisa, não é? Mas pronto, essa é uma reflexão. Se nós refletirmos no nosso dia-a-dia e nós olharmos para onde é que estamos a perder tempo, não é? Algo que não acrescenta nada na nossa vida, nós depois ganhamos a consciência e conseguimos eliminar isso. Então é necessário também depois a autodisciplina para eliminar essas distrações e sobre isso construirmos bons hábitos, não é? Substituirmos. Aprenda com os outros. Isto é de outras coisas que pessoas extremamente bem-sucedidas fazem. Partilhar a sabedoria, a experiência com os outros. E é essencial aprendermos com pessoas que já fizeram aquilo que nós pretendemos fazer. Não inventar a roda. Para a esmagadora maioria dos objetivos a que te propões, existe uma alta probabilidade que alguém já os fez, não é? Então, nós temos é que olhar para esses exemplos, ver o que é que eles fizeram e executar. É a mesma coisa.
Depois, observar pessoas que nos inspiram, não é? E daí nós tirarmos ilações e desenharmos um caminho a percorrer, a traçar e a percorrer para também alcançarmos. Depois, já falámos de rotina matinal, agora vou falar de rotina noturna. Sim, é importante também ter uma rotina do final do dia. Não se trata apenas de começar bem o dia, mas também de acabá-lo bem. Alguns conselhos são passar tempo de qualidade com a família nesta altura, por exemplo ao jantar, ter aquele diário, né, para escrever as coisas da qual fui grata, por exemplo, durante o dia de hoje, ou coisas que eu, por exemplo, me proponho a melhorar, que eu acho que podia ter sido melhor, etc. Outras coisas é, por exemplo, recuperar ideias que tivemos durante o dia, em que achamos aquilo era possível de aplicar no meu negócio, na minha vida, o que seja. Isso também pode ser, lá está, anotado. Eu opto por anotar isso num bloquinho ou até no telefone ao longo do dia, mas a gente pode fazer essa reflexão ao fim do dia. Depois, limitar o uso de dispositivos eletrónicos à noite, super importante. Para quem tenha dispositivos que analisam o sono de alguma forma, seja um relógio, seja um anel como a Oura Ring, vão perceber a importância que isto tem de nós desligarmos-nos dos ecrãs com o razoável tempo antes de irmos dormir. Bom, depois, priorizar também o bem-estar é uma coisa que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas apreciam o caminho, entendem que o caminho para o sucesso é uma jornada que se constrói todos os dias, que tem que ser prazerosa, que temos que se sentir realizados, e por isso é importante cada escadinha e que nós usufruamos desse cada escadinha, e para isso que nós também nos mantenhamos bem, alimentação saudável e praticar exercício físico, não é? E outra coisa muito importante, que é dormir o suficiente, começar o dia, para nós conseguirmos começar o dia cedo, implica que nós tenhamos tido uma boa noite de sono, e por isso nós temos de ter deitado cedo, não é? As pessoas dizem muitas vezes que têm problemas com levantar cedo. Não, as pessoas têm um problema, é que deitaram-se tarde, são coisas diferentes, e dizem, não consigo levantar cedo. Ok, experimenta. Esquece a hora de deitar. Experimenta levantar-te. Eu vou fazer uma semana, mas não é preciso tanto. 3 dias. Se é preciso tanto. Levantar-te às 5 da manhã. Ok? Não vais dormir durante o dia. Vais-me dizer se à noite não tens sono. E se efetivamente és uma pessoa noturna. E gente, eu falo com isto e brinco com isto porque uma das coisas que eu me coloquei à prova a mim própria há uns anos, quando eu trabalhei na Bosch, foi a testar todo tipo de horários, ok? Eu própria, eu quis. Eu fiz primeiro turno, eu fiz segundo turno, eu fiz terceiro turno e eu fiz quinto turno. Vocês não sabem muito bem as variações, o que é isso, mas implica em mexer os horários e trabalhar em qualquer franja de horários entre as 24 horas do dia, ok? E da semana, dias da semana, ok? Trabalhei sábado, domingo, o que fosse. Então isso significa que, efetivamente, eu sei do que falo, não é? E não só para aquilo que nós estudamos, para aquilo que vemos a experiência de outras pessoas e de estudos, mas por aquilo que eu própria já experienciei. Bom, e acho que é tudo. Já passei aqui hoje muito conhecimento de hábitos de pessoas extremamente bem-sucedidas. Espero que vocês incluam 2, 3 por aí adiante, se ainda não fazem, todos estão aqui, porque eu só tenho pessoas bem-sucedidas perto de mim, é isso que eu penso, não é? Elas só estão aqui a relembrar. E é isso, gente. Fiquem por aí, fiquem até ao próximo episódio, esperem que tenham gostado. Não se esqueçam, para quem está aqui a chegar agora, para quem nunca tinha ouvido um episódio meu, vá ouvir desde o início. Acho que vão gostar. São episódios, eu tenho de trazer aqui temáticas diferentes, mas tudo de importância para mulheres empreendedoras, para homens empreendedores também. Eu falo mais para mulheres, mas aqui no podcast acaba por ser mais neutro. E depois deixem as vossas estrelinhas, e eu espero que sejam 5 estrelinhas, ok? Eu faço isto com muito amor, com muita dedicação, há 66 semanas consecutivas. Então, fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá,
Stay tuned.